Boa noite, meus irmãos, ou bom dia, dependendo da hora que você estiver assistindo essa mensagem, né? Ouvindo aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Que a graça e a paz de Jesus seja com a sua vida. Decidi gravar essa mensagem para o nosso culto doméstico. Então, que o seu coração esteja voltado para esse tempo, para aquilo que o Senhor quer falar com você neste momento. Em nome de Jesus. Eu gostaria de dizer, inicialmente, que eu fiquei me perguntando, em oração ao Senhor, né, o que o Senhor queria falar à sua igreja, como a primeira mensagem do ano. E eu conversava com o Senhor, o que o Senhor quer falar para a tua igreja, depois deste ano de 2020, como ele foi, um ano difícil, um ano dificílimo para nós. O que o Senhor quer, Pai, que eu diga para a tua igreja? E então veio a palavra do Senhor ao meu coração, entendendo eu ser direção do Senhor para você, Igreja de Jesus, Segunda Igreja Batista. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Eu quero ler com você os versos 13 e 14 de Filipenses capítulo 3. É estranho fazer essa gravação, igreja vazia, mas, segundo a palavra que vamos ler, esse é um tempo que a gente está vivendo. Este é só um tempo. Quero ler com você, então, Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, que diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quero orar com você. Feche seus olhos, Pai. Obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de ler a Tua palavra. Queremos te pedir, Pai, que o Teu Santo Espírito possa falar ao nosso coração, que o Teu Santo Espírito possa dirigir a nossa mente para aquilo que o Senhor quer nos falar. Abra os nossos olhos, abra o nosso coração, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. 2021 será o ano em que avançamos em direção a Cristo. A palavra do Senhor que veio ao meu coração é nesse sentido. E para avançarmos é necessário que tenhamos duas atitudes, segundo esta palavra de Deus para nós. A primeira coisa é deixar para trás. O apóstolo Paulo aqui, ele, ao contemplar a glória de Deus, ele então faz uma declaração para o nosso coração. Deixar as coisas para trás. Ele vai dizer no versículo 13: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Tudo o que aconteceu com a vida do apóstolo Paulo, tudo aquilo que seria de empecilho para que ele pudesse avançar, se tornou então algo que ele deixaria para trás. A sua perseguição, que provavelmente o perturbava, em que vários irmãos cristãos morreram. Estevão foi uma das pessoas que morreu praticamente aos pés de Paulo, ainda chamado Saulo, quando ele perseguia a igreja. Ele consentiu, e ele vai dizer isso depois, com a morte de Estevão.
coisas que perturbavam possivelmente o apóstolo Paulo, então possivelmente isso poderia atrapalhar o seu avançar em direção a Cristo. E então ele declara que ele deixou todas essas coisas, essas lembranças ruins da vida que ele tinha antes. Mas não só isso, possivelmente também atritos que ele veio a ter com irmãos, como Pedro, lá em Gálatas capítulo 2, coisas que perturbavam o coração do apóstolo Paulo, ele foi deixando para trás, para que ele pudesse avançar. E Deus quer trazer ao nosso coração, irmãos, que nós precisamos fazer isso para 2021. Nós precisamos deixar para trás tudo aquilo que venha a nos atrapalhar. E você precisa se perguntar o que você precisa deixar para trás. Será que é um medo? Um medo que te persegue nesse tempo de pandemia? Um medo da pandemia? Um medo qualquer que você tenha nesse momento, talvez seja isso que você precisa deixar para trás nesse momento, neste tempo. Talvez uma indignação que perturba o seu coração, que incomoda a sua mente, talvez você precise deixar para trás, para poder avançar em direção a Cristo em 2021. As ansiedades da vida, do dia de amanhã que não nos pertence, dos planejamentos que queremos fazer, das mudanças que queremos realizar, mas que se torna ansiedade no meu coração e no seu coração, talvez seja a hora de deixarmos para trás. Os receios da vida, os receios de dar um próximo passo, todo aquele sentimento que te mantém receoso de fazer algo, seja para o reino de Deus, seja para a sua família, para um ente querido, para um esposo, para um filho, para uma filha, para uma esposa, para algum familiar. O receio de dar esse passo, talvez seja a hora de você deixar para trás, para que você possa avançar para 2021, avançar em direção a Cristo. Nós precisamos avançar. O Senhor vai trazer ao meu coração essa palavra. Avancem, deixem para trás tudo aquilo que vem atrapalhar a sua vida, seja experiências com seus familiares, seja alguma experiência de um perdão que não foi concedido e que está no seu coração e que te preocupa. Deixe para trás, abandone, conceda o perdão, para que você possa avançar em direção a Cristo. Se tem alguma dívida pendente, ou uma dívida a receber, deixe para trás, resolva isso, para que você possa avançar em direção a Cristo. Seja algum imbróglio que não foi resolvido, alguma confusão não resolvida, alguma complicação, resolva. Deixe isso para trás. Não leve isso com você para agora, 2021. Avance em direção a Cristo. Seja alguma experiência social que você tem, que você está carregando com você, de algum conflito no trabalho, de algum conflito com alguém que não foi resolvido, resolva e deixa isso para trás, para que você possa avançar em direção a Cristo, nesse ano de 2021. Seja uma desconfiança, que muitas das vezes pode vir ao nosso coração e ficar uma desconfiança em relação a alguém, a uma pessoa, uma desconfiança em relação a trabalho, qualquer tipo de desconfiança
que possa carregar no seu coração, que possa encher o seu coração e impedir você de avançar, não é? Você então deixa para trás. O que você precisa deixar para trás? Será que foi algum planejamento que você fez e que não foi de acordo com a vontade de Deus? Não foi em submissão a Deus? Será que foi uma compra desnecessária que você fez? E que isso agora está te perturbando? Será que foi uma construção mal planejada? E que isso está te perturbando, tirando a sua paz, está impedindo você de caminhar em direção a Jesus? Será que é um emprego que se tornou um problema, problemático, onde o patrão te persegue, onde seu colega de trabalho te persegue, traz complicação para você, traz problema? E aí você precisa tomar uma decisão. E neste caso, se for algo que está te atrapalhando ir em direção a Cristo, então você deixa para trás. Essa foi a decisão do apóstolo Paulo. Essa é a decisão que Deus coloca diante de nós através da sua palavra, para que 2021 a gente possa ir em direção a Cristo. Uma viagem que te frustrou e que te perturba, deixa para trás. Um pastor, um estudioso chamado Enter White, ele vai dizer assim: somos chamados a deixar para trás, no túmulo de Jesus Cristo, tudo que pertence à fragilidade e à incompletude do mundo presente, para seguir Jesus Cristo no novo mundo, o novo mundo de Deus, que Ele descortina diante de nós. Deixar para trás é entrar no mundo de Deus. Deixar as coisas que nos impedem de caminhar em direção a Jesus é entrar no reino de Deus. Quando a gente deixa para trás, a gente então passa a estar diante de Cristo. A gente passa a caminhar com Jesus. Então Paulo aqui ele usa a metáfora da corrida. Quando ele usa essa expressão, as coisas devem ficar para trás, ele está usando a metáfora da corrida. O corredor ele vai em direção à linha de chegada, mas se ele olha para trás, ele vai perdendo a velocidade, ele pode ser ultrapassado, ele pode tropeçar no meio do caminho e perder a corrida. Então o conselho da palavra de Deus é: não olhe para trás, continue prosseguindo. Mantenha os olhos fixos na linha de chegada. A sua vitória está lá. Prossiga para o alvo, é o que Deus quer. Isaías 43, versículo 18 e 19 vai dizer assim: Deus diz por boca do profeta Isaías: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ele já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Deus não quer que nós ficamos presos no passado. Que aquele tempo foi bom, porque naquele tempo a gente fazia isso, fazia aquilo outro. Não, é agora, é o presente. Deus quer que a gente caminhe em direção a Cristo agora. Ele vai dizer: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. E às vezes nós nos apegamos tanto no passado, meus irmãos, que nós esquecemos de viver o presente de Deus. E que o presente é um presente. O tempo presente é um presente, como o nome diz, presente de Deus. E às vezes a gente permite que o passado interrompa, atrapalhe o nosso futuro, o nosso presente. Jesus vai dizer assim: lembrem-se da mulher de Ló, Lucas capítulo 17. Lembrem-se da mulher de Ló.
Jesus está nos advertindo, Jesus está advertindo os seus discípulos. Se lembrar da mulher de Ló, por quê? Quando a gente volta e vai se lembrar da narrativa de Gênesis, o que acontece? Ló, com a sua esposa e seus filhos, saem, são resgatados por Deus, porque Deus iria destruir Sodoma e Gomorra. Mas ele diz, não olhe para trás. E a Bíblia sempre quer nos ensinar. Jesus sempre quis nos ensinar as coisas. E aí, essa expressão de Jesus, lembrem-se da mulher de Ló. Possivelmente, a gente não sabe, mas pode ser que a mulher de Ló olhou para trás porque ela começou a imaginar o que estava deixando. Minha casa, as coisas que nós suamos para adquirir, a minha vida que eu tinha ali era uma vida boa. Talvez ela sentiu falta disso. Então ela olha para trás. E Jesus vai dizer, lembre-se da mulher de Ló. Ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Ela fez algo que não agradou ao Senhor, porque o Senhor disse, vai adiante, não olhem para trás. E ela desobedeceu ao Senhor. O Senhor está dizendo, deixem as coisas que para trás ficam e avancem. Deixar para trás. Deixar para trás significa que nós vamos desprender daquilo que Deus fez, porque Ele deseja fazer mais. Às vezes ficamos presos naquilo que Deus fez de bom, e deixar para trás também significa isso. Deixar as coisas boas que Deus fez, porque Deus quer fazer mais, quer fazer coisas melhores. E nós precisamos ter esse sentimento. O texto de 2 Reis, no capítulo 4, quando uma viúva do discípulo de Eliseu procura ele, porque ela estava cheia de dívidas e os credores já tinham batido na porta dela, o discípulo dela, o esposo dela morreu e era discípulo de Eliseu. Ela vai desesperada para Eliseu, porque ela poderia perder o filho e se tornar escravo. E o que Eliseu recomenda àquela mulher? Vai, pega quantas vasilhas você puder com seus vizinhos. O que você tem em casa? Só tem isso aí? Só tinha um pouco de azeite. Ela tinha só um pouco de azeite. E aí, o que ele diz? Pegue o pouco que você tem e derrame nas vasilhas que você adquirir. Pegue quantas você puder. E o interessante é que o texto vai dizer que ela pega e enche uma vasilha e põe de lado. Põe para trás. Enche outra vasilha, põe para trás. Por que isso? Talvez para ela se concentrar no presente, no que Deus estava indo fazer naquele momento. Porque o que fez já está feito. Deus quer fazer novo, quer fazer de novo, quer fazer mais. E essa expressão é interessante demais. E aí a gente vai entender que Deus, Ele quer sempre fazer o novo. Então não nos apeguemos, mesmo nas coisas boas, porque Deus quer fazer tudo novo de novo. A segunda atitude que devemos ter para avançarmos em direção a Cristo em 2021 é prosseguir para o alvo. O apóstolo Paulo está dizendo, a palavra de Deus está nos orientando, deixe as coisas para trás e avance. Foi o que ele fez. No versículo 10 ele vai dizer, eu quero conhecer a Cristo, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição, eu quero participar dos seus sofrimentos, eu quero avançar em Cristo Jesus. Por isso eu deixei as coisas para trás. Por isso elas não são mais importantes para mim. O que é importante para mim é Jesus. O que é importante para mim é ser como Ele. O que é importante para mim é participar da obra do Senhor, é glorificar a Deus com a minha vida. Isso é importante e isso é ir em direção a Cristo. Como eu faço para prosseguir? Talvez a primeira coisa é se perguntar onde você quer chegar. Quando você abraça a fé em Jesus, você precisa se perguntar aonde eu quero chegar com isso. Paulo vai dizer, como eu coloquei aqui agora no versículo 10, ele quer se envolver com Jesus, ele quer ser parecido com Jesus, ele quer fazer tudo que vá contribuir para que ele seja como Jesus. Então ele se pergunta,
Então, nós devemos nos perguntar onde nós queremos chegar. A segunda coisa é ter a consciência do trajeto que vamos tomar. Veja, quando a gente começa a nossa vida cristã, há um caminho a seguir. E Jesus é o caminho. Então, tem um trajeto. Nesse trajeto, haverá glórias, vitórias, mas haverá lutas. No mundo tereis aflições. Tende por alegria o passar de por provações. Tiago vai dizer no capítulo 1. Então, também as lutas fazem parte desse caminho. E nós precisamos, então, ter essa consciência do trajeto que você está tomando diante de Deus. Se você quer ir em direção a Cristo em 2021, tenha isso em sua consciência. Que o caminho, muitas das vezes, vai ser difícil. O caminho é estreito, o caminho é apertado. Mas é o caminho. E ter essa consciência nos faz andar para o alvo. E Jesus nos mostra qual deve ser o nosso alvo. Onde devemos querer chegar? O alvo, ele sempre nos conduz para o caminho a ser trilhado. O alvo está lá na frente. E ele te mostra o caminho que você deve trilhar. E Jesus vai mostrar para nós. Quando ele vai dizer em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. O alvo é o reino de Deus. Ele deve ser o nosso alvo. É o alvo primeiro. É o alvo principal. O pastor Paulo Seabra, da Igreja Batista Alvorada, em Fortaleza, ele vai dizer assim: fazemos todas as coisas tendo em vista um alvo maior, pois todas as outras coisas são alvos menores. E Jesus está dizendo é isso aqui. Não se preocupe com o que vestir, não se preocupe com o que comer. Deus cuida da erva, Ele alimenta os pássaros. Olha o que Ele fez com Elias, fez os corvos levarem alimento para Elias. Deus cuida, mas busque em primeiro lugar o reino. Tenha a vida com Deus como alvo primeiro. Colossenses 3:1. Pensem nas coisas que são do alto, onde Deus está, onde Cristo habita. Pensar nas coisas que são do alto, que estão no alto. Esse é o nosso prosseguir. É isso que temos que buscar agora em 2021. Essa união com Jesus, esse conhecer a Cristo, esse se render a Jesus, deve produzir em nós esse desejo de crescimento constante com Cristo, de prosseguir para o alvo, de crescimento espiritual. E diante disso, há apenas um resultado dessas duas atitudes: alcançar o prêmio. O apóstolo Paulo vai dizer: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós, então, temos um prêmio a conquistar. Paulo via isso, quando ele vai dizer, lá em 1 Timóteo, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora está reservado para mim a coroa da justiça. Não é mais aquela coroa de louros, aquela coroa que simboliza uma vitória do corredor. Quando ele termina de vencer, ele recebe uma coroa para simbolizar isso. Não. Paulo está dizendo, a minha coroa, o meu triunfo, aquilo que vai mostrar que eu venci, é a justiça de Deus em mim. Ela está reservada para mim porque eu fui em direção a Cristo. Eu continuei, eu guardei a fé, eu combati o bom combate, eu terminei o trajeto. E aqui ele usa uma outra metáfora. Isso é maravilhoso. Precisamos buscar encontrar com Jesus, caminhar em direção a Cristo, receber o nosso prêmio. Porque eu deixo o que me atrapalha para trás e prossigo em direção a Cristo? Por causa do prêmio. É o
prêmio que faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. Nós fomos chamados para o prêmio. E o prêmio é o próprio Jesus. O prêmio é termos a ressurreição, é estarmos com Jesus, é vivermos eternamente com Cristo, nos novos céus e nova terra. É isso que Paulo está dizendo. O prêmio, ele nos revela que Cristo irá ressuscitar. O prêmio, ele representa isso, a revelação total de Cristo na ressurreição. E nós precisamos ter isso na nossa mente. O nosso alvo é Jesus, porque Ele tem um prêmio para nós. E nós precisamos deixar para trás tudo aquilo que nos atrapalha. O meu desejo para nós neste novo ano, irmãos, é que prossigamos buscando viver conforme o Espírito, cultivando o caráter de Cristo em nós. É sermos mais compromissados com a obra do Senhor, nos lembrando sempre que no Senhor o trabalho não é vão, não é vão. É que sirvamos mais uns aos outros, para que a gente assim possa cumprir a lei de Cristo. Prosseguir para o alvo é um processo de amadurecimento tanto intelectual quanto físico, tanto espiritual quanto natural. É a comunhão com Deus que alcança as pessoas, que deseja a Deus e deseja ser instrumento dele na vida do próximo. Então, que em 2021 seja um ano em que a gente se dirige ao Rei e dirigimos o reino de Deus que está em nós às outras pessoas que estão em nossa volta. Feliz ano novo, meu irmão, minha irmã. Igreja de Jesus, segunda igreja batista em Teoflotone. E vamos viver o melhor de Deus para nós neste ano de 2021. Eu quero orar por você. Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra, obrigado, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito em nós. Pai, que o Senhor nos lembre disso, de deixar aquilo que nos impede e avançarmos para o Senhor, para a glória do Senhor, para viver as glórias do Senhor aqui nessa terra, nesse tempo, nesse ano de 2021 que se iniciou. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, que é luz para o nosso caminho, que é lâmpada para os nossos pés. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a doce consolação do Santo Espírito de Deus seja com cada irmão que ouviu essa palavra nessa noite, com cada irmão que ouviu essa palavra neste momento, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus.